É muito bom estar aqui, louvando ao Senhor junto com os irmãos, a gente poder orar junto, essa intercessão, né? Nós estamos juntos e a gente pode orar, e Deus pode falar, Deus pode ministrar aos nossos corações. É tão bom estar aqui juntos, e sempre nós vamos estar assim, uns aos outros, né? Aliás, esse é o nome da série que nós vamos estar meditando durante esses 2 meses, né? Agora e o mês que vem. São mandamentos recíprocos. E hoje nós vamos falar de um tema que, a hora que fala essa palavrinha, eu meio que ele fica assim, eu não gosto muito não, a gente fica meio, essa palavra dói às vezes, e principalmente dependendo do que você vai falar, aí então pode doer mais ainda, não é uma coisa muito confortável, né? Mas com certeza isso abençoa, restaura, renova, traz nova vida, traz assim aquele clima assim mais leve. A palavra renúncia não é uma palavra que nós gostamos, mas sabe de uma coisa? Isso abre portas grandiosas na nossa vida. Quer ver uma coisa? O fato de você ter se tornado filho de Deus veio de uma renúncia, porque você aceitou um convite. Perceba o convite de Jesus. Se alguém quiser, isso quer dizer que é um ato voluntário. Se alguém quiser vir após mim, quer dizer, você quer me seguir? Quem diz sim para isso deve fazer o quê? Negar-se. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem vida eterna, você tem vida em Cristo, você tem uma vida plena, você tem uma vida completa, você tem uma vida abundante por causa de sua renúncia. Sim, quando você renuncia, você ganha muito mais do que quando você se apega à sua própria vontade, aos seus próprios desejos. Renunciar é algo muito abençoador, transformador, renovador. E hoje nós vamos falar de alguns mandamentos que envolvem renúncia. São 4 mandamentos recíprocos que envolvem renúncia, sempre lembrando de uns aos outros. Então nós vemos ali, você está vendo na tela, mandamentos que exigem renúncia mútua. Primeiro, sujeitem-se uns aos outros. Como assim? Sujeitar uns aos outros? Calma. Quando acabar esse sermão, você vai perceber quanto isso abençoa você, abençoa a sua casa, abençoa todos os seus relacionamentos, abençoa a igreja como corpo de Cristo, abençoa o seu PGM. Maravilhoso sujeitar-se, suportar uns aos outros, né? Suportem-se uns aos outros é o mandamento. Suportar me vem à mente assim, porque geralmente a gente ouve as pessoas falar, não suporto tal pessoa, né? Bom, certa vez eu quis dar um ar diferente para esse mandamento. Falei, não, dar suporte é dar apoio, Não, mas o suportar quer dizer isso mesmo. Você suportar aquele que é diferente, você suportar aquele que não pensa da mesma forma que você, que às vezes irrita você até pelo próprio jeito dele ser, né? Confessem os pecados uns aos outros. Como assim? Meu pecado eu confesso a Deus, só Ele tem o poder de perdoar. Alguém já disse isso para Jesus e era um bando de fariseus, né? Mas confessar seu pecado ao outro, ao irmão, é bíblico. Está lá em Tiago 5,16. Mas fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai descobrir o quanto isso é abençoador. E perdoe uns aos outros. Isto é uma máxima do Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos nos perdoar mutuamente. Sem isso, sequer a vida cristã. Sem perdão, não existe vida cristã. Então vamos lá. Vocês estão prontos, sim ou não? Querem fazer parte de uma viagem, de uma história transformadora na palavra de Deus? Então vamos lá, vamos começar essa história aqui agora. Primeiro mandamento recíproco é: sujeitem-se uns aos
outros. Eu vou ler apenas o versículo 21, porque do 18 ao 21 tem esse pequeno parágrafo dentro de um parágrafo maior. Mas está escrito assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Eu quero ler com você, porque aí guarda mais. Tem gente que tira foto, tal, mas você vai ter acesso a esse material, mas quero ler a definição junto com você sobre este mandamento recíproco. Veja só a definição. O sujeitar-se uns aos outros significa que cada um de nós se considera submisso à autoridade dos irmãos, cooperando facilmente com as instruções, os desejos e os pedidos deles. Geralmente, a mensagem mais hedonista, egocêntrica, que se vê neste mundo é: não se sujeite, não seja tolo, não seja... Só que a mensagem da palavra de Deus, ela tem um convite diferente. Significa que nós vamos estar dispostos a submeter ou a sujeitar a nossa vontade à vontade do outro, entendendo o que as outras pessoas passam, não é? Isso é sujeição. A sujeição, quando você se sujeita, isso aí abençoa muito, mas muito mesmo, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento lá no seu trabalho, em especial o seu relacionamento aqui com o corpo de Cristo, a família de Deus. Tem algo que eu li de Calvino que eu quero compartilhar com vocês. Também vai aparecer aí na tela. O Calvino disse assim: Deus nos uniu tão fortemente um ao outro que nenhum homem deve tentar evitar a sujeição. E onde o amor reinar, serão prestados serviços mútuos. Mas como nada é mais irritante à mente do homem, porque nós somos egocêntricos, né? Do que essa sujeição mútua, ele nos direciona para o temor de Cristo. Ou seja, façam isso por temor a Cristo, que sozinho pode subjugar nossa ferocidade, para que não possamos recusar o jugo, e para humilhar nosso orgulho, para que não tenha vergonha de servir nossos vizinhos, no caso aqui, nosso próximo. Sujeitar um ao outro traz bênção para nossas vidas. Sujeitar, quando você se sujeita, porque às vezes, Paulo está falando aqui num contexto que logo depois ele vai falar sobre os relacionamentos do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, e dos patrões e dos empregados. É só você continuar que você vai ver. E parece que às vezes a gente lê isso como quem obedece quem, mas lá na cabeça, né? Lá na introdução de como deve ser os nossos relacionamentos, ele fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, porque às vezes você vai estar na liderança, às vezes você vai ser liderado, não é verdade? Por exemplo, às vezes, eu já fui questionado, inclusive, por isso, algumas pessoas pensam, no relacionamento marido com mulher, não, o marido manda, a mulher obedece. E não é esse o propósito do mandamento, porque quando a Bíblia fala com o marido, ele não diz, mande, exerça a liderança. Fala, está escrito isso lá? Não, ele não está dizendo, ele está dizendo assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo se sujeitou a ser escravo, a ser servo, para salvar e criar, para fundar, para que a igreja pudesse existir como corpo dele, como filhos de Deus. Quem se sujeitou primeiro foi Cristo. Cristo se sujeitou a ser escravo para salvar a igreja. Então ele pede ao marido que ele haja assim como ele agiu para com a igreja, amando-a e se entregando por ela. Veja. Quando ele fala para a mulher, ele também dá a ordem clara à mulher sobre estar sobre a mesma missão que seu marido, sejam submissas. A mulher não deve ter dificuldade com isso.
mesmo que a outra parte não cumpra com a sujeição, porque a nossa sujeição ao outro não deve estar ligada ao fato deles também estar sujeito. Mas é claro que uma sujeição se torna mais fácil quando a gente percebe que o outro ama, que o outro se dedica. É a mesma coisa da relação dos pais com os filhos. Quem primeiro se sujeita aos filhos, senão os pais? No cuidado, no carinho, né? Aí depois, ele também pede aos filhos. Enfim, é sujeitando-se uns aos outros, para que os nossos relacionamentos sejam abençoados. Sem sujeição, não há relacionamento saudável. Por isso que a renúncia é a palavra correta para que hajam relacionamentos saudáveis. Experimente isso no seu casamento. Experimente isso no relacionamento com seus filhos. Experimente isso no relacionamento com seus pais. Experimente isso lá no trato. Eu não sei se você é patrão ou se você é o empregado. Experimente isso lá no seu relacionamento. Sujeitai-vos uns aos outros. Experimente isso lá no seu pequeno grupo multiplicador. E se você não faz parte de um, talvez seja justamente porque o teu orgulho, o nosso orgulho, ele quer lutar. Nosso orgulho quer lutar contra a sujeição sempre. Talvez você não faça parte de um PGM, porque você quer evitar esse relacionamento de sujeição. Não faça isso. Se você está lá num PGM, sujeite-se um ao outro. Vamos nos sujeitar uns aos outros. Se você não está, venha fazer parte. Não há lugar melhor assim, na edificação do corpo de Cristo, do que a sujeição dentro de um pequeno grupo. Agora, vamos para o segundo mandamento que exige renúncia mútua. Suportem-se uns aos outros. Talvez eu gastar um pouquinho mais de tempo nesse, porque ele é bem desagradável. É desagradável ao nosso eu e à nossa carne. Com toda a humildade e mansidão, vou começar a ler de novo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como eu disse a princípio, certa vez eu quis dar a essa palavra uma coisa mais leve. Mas depois, quando eu percebi o contexto aqui, nesse contexto, ele está dizendo justamente ao fato de você suportar aquilo que você não consegue fazer facilmente. Só vou dar uns exemplos aqui, quer ver? Quantas pessoas aqui têm até 17 anos? Por favor, fiquem em pé. Quem tem até 17 anos, fica em pé. Tem alguém ali. Aê, olha que beleza. Eles têm até 17 anos. Fiquem em pé. Outros vão ficar em pé com você agora. Eles têm um tipo de linguagem diferente, por exemplo, da minha. Eu não tenho mais 17, eu já passei dos 17. Não, faz tanto tempo assim, né? Mas sou um jovem. Mas veja só, a linguagem deles às vezes irrita vocês que estão sentados. Eu sei. Mas eles também se irritam às vezes com a sua mensagem, do jeito que você quer conversar com eles. Sabe o que a Bíblia diz? Que nesse momento, não é que você não gosta deles, mas tem coisas que você não suporta. Nesse momento, para você que está sentado, a mensagem é: suporte-os, dê apoio a eles. E vocês que estão em pé, suportem os mais velhos. Eles são diferentes de vocês, mas eles amam vocês. Agora, eu quero ver aqui, vai ficar em pé, quem tem assim, até mais ou menos os seus 26 anos, fica em pé. Os 26 anos, pode ficar em pé. Até quem tem... Não, você que fica, continua em pé. Continua em pé, vai. Agora quem tem até mais ou menos uns 26 anos, fica em pé. Fica em pé. Olha só, outra galera, tinha mais galera do que vocês que tem até uns 26 anos. Gente, agora fala a verdade. Alguns de vocês são irmãos daqueles que ficaram em pé antes. Para vocês, já tem uma hora que você está assim... É duro aguentar o meu irmão, mas não é ou não é? Não é verdade? É verdade. Vocês têm um outro tipo de linguagem. E vocês são daquela geração Millennium 2. Agora eu vou chamar a geração Millennium
aquela do começo lá, né? Então eu quero convidar você que tem até os seus 40 anos de idade a ficar em pé agora. Não, fica em pé. Você que tem os 40 anos. Aí, agora a galerona chegou com força, né? Vocês são aqueles que são acusados de essa geração, né? Que ficou no meio, nem vai muito para lá, nem vai muito para cá. São os milênios que não são muito aceitos com uma porção de pessoas. Então, olha aí que beleza. São coisas assim que a gente precisa dar suporte uns aos outros e entender a comunicação uns com os outros. A gente precisa fazer isto. E agora eu quero convidar aquele pessoal assim, que está mais na outra geração, que tem até uns 59 anos, antes dos 60, a ficar em pé. Aí, essa aí da outra geração, que antecedeu a geração milênio, né? Antecedeu a geração milênio. Pois é, mas agora a força dos baby boomers, quem tem mais a idade desta aí, fica em pé, vamos ver, onde estão os baby boomers? Acima dos 60 anos, fica em pé. Tem os baby boomers animados, foram os que mais receberam aplausos, olha aí que beleza, glória a Deus. Se assentem todos. Gente, eu só dei um exemplo. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que são das mesmas, pertence àquela geração, né? Porque não tem hora que você vai conversar sobre determinadas coisas, e hoje o mundo anda tão rápido, né? Que você vai falar de um filme e a pessoa fica olhando você assim e fala, nunca vi esse filme. E você acha que todo mundo assistiu. Que filme? Não sei, né? Você já assistiu aquele filme, de vez em quando eu perguntei para o Gabriel um dia, você já assistiu aquele filme, que legal, De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro. ET, você gostava de ET? As comunicações, elas vão mudando, mas até nas personalidades. Eu sei que você, que é mais seguro, gosta de uma coisa menos assim, sabe? Diretiva e tal. Chega uma pessoa que é mais diretiva, mais determinada. Perto de uma pessoa que gosta mais de segurança, vamos com calma, quero saber o que vai acontecer, nós não vamos desarticular o grupo aqui, não. Aí chega o querendo resolver de uma hora para outra, enquanto que o outro quer mais segurança e talvez vai procrastinar, o outro chega numa violência, e aí ele chega e tal, e quer fazer as coisas, os outros falam, que sujeitinho abusivo, chega aqui querendo mandar. E o outro lá olha para o que é mais seguro, assim, que é mais segurança, e fala assim, que sujeitinho lerdo, né? Ele não toma decisão, vai sair do lugar. E às vezes nós nos tornamos insuportáveis aos outros. Não tem aquele mais influente? Que ele chega querendo fazer amizade, ele conta aula, ele ri alto, ele conta piada, todo mundo quer ficar perto dele e tal. E de repente ele solta umas lá e fica com aquele negócio, aí o mais diretivo fala, isso daí, ó. Não vai nem vem, é sanguíneo aí, todo estouradão, mas não resolve nada. A situação, o outro seguro fala, isso aí chega querendo abafar, mas está causando insegurança no grupo. E aí tem o mais certinho, né? Mais certinho, aquele que quer as coisas bem organizadas, que diga onde a gente está, como a gente vai fazer, e a gente quer chegar aonde, qual que é o cronograma, o organograma, todas as coisas aqui. Viu como nós somos diferentes? E vai ter uma hora que você não vai conseguir suportar algumas diferenças. É nessa hora que a Bíblia diz para você que você deve tomar ações. 3 ações necessárias. Primeiro, humildade. A humildade, no grego, tem o significado de pobreza de espírito. No Evangelho, como diz Trench, levou a palavra para expressar uma graça cristã. Mas eu queria
pôr na tela um texto que eu creio tem tudo a ver sobre humildade, que tem tudo a ver como essa humildade leva você a suportar o outro. Está lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não o considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ó a sujeição aí, tornando-se semelhante aos homens. Isso é exercitar o ato de suportar uns aos outros. Ser humilde é uma atitude necessária, que nos levará a dar suporte para aquele que a gente não quer. 2 é a mansidão. Claro que para você suportar o outro, você tem que exercer mansidão. Mansidão, conforme aqui a definição dos mandamentos recíprocos, é a maneira pela qual recebemos as ofensas que nos causam ferimentos. Devemos suportá-las pacientemente e não retaliar ou buscar vingança, exigir o direito. Albert Barnes falou uma coisa que eu quero compartilhar com você também. Ele disse o seguinte: o significado aqui é que adornamos o Evangelho, quer dizer, deixamos ele mais bonito, quando demonstramos seu poder, o poder do Evangelho, de nos permitir sofrer ferimentos sem raiva ou desejo de vingança, ou com um espírito amável e perdoador, mas como um espírito amável e perdoador. E a terceira ação necessária é a longanimidade, que significa ser paciente, com longo ânimo, ter longo ânimo para ser paciente. E sem longanimidade nós não vamos longe com relacionamento nenhum. A longanimidade é imprescindível para manter a unidade do corpo de Cristo. Amados, dar suporte significa que você tem que tomar essas ações. Eu percebo que no mundo de hoje, as pessoas até migram muito de igreja, porque elas não suportam umas às outras. Um dia está aqui, outro dia está lá, você vê um irmão que está, você está nessa igreja agora? Não, já mudei, estou aqui na outra. Mas por que você está tanto mudando de igreja assim? Não, tal coisa assim. Não suportou. E sabe o que eu vejo assim, de não suportar? Uma vez eu fiz um casamento, que aquele casal, ele separou, depois que eles voltaram da lua de mel, eles já estavam brigando e se separaram. Foi o recorde que eu vi. Eles se separaram em 2 semanas, amados irmãos. 2 semanas. E eu perguntei qual foi a causa: incompatibilidade de gênio. Como você vai descobrir que você é incompatível? Você levou aquele todo o tempo namorando, eles ficaram noivos. E aí a incompatibilidade de gênio, meu Deus! As pessoas hoje levam 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas se separam, por quê? Não deu. Mas peraí, você... como assim? Não dá, é insuportável esse relacionamento, ainda mais aqui dentro da mesma casa. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: e aí, o seu PGM? Saí do PGM, não estou mais, né? Aí ele ainda está até com a nomenclatura que a gente usava antes, né? Que ele já saiu há algum tempo. Não, minha célula não funcionou. E aí a gente vai conversando, vai percebendo que não funcionou. E algumas pessoas dizem assim: vocês pastores aí, vocês fazem uma propaganda desse tal de PGM, que a gente vai para lá. Fui para lá, cheio de imperfeições. Mas quem diz que tem alguma coisa que é perfeita? Mas nós não queremos nos suportar uns aos outros.
só para terminar essa parte com uma historinha, que eu acho que histórias às vezes elas marcam. Eu vi esses dias um testemunho muito grande sobre renunciar seus direitos, ter paciência, mansidão, ser longânimo. Um pastor estava contando que uma vez ele estava indo para uma viagem, acho que ele ia a Londres, se não me engano, e ele tinha um tempo entre o voo e outro, e ele resolveu tomar um cafezinho lá no aeroporto. Ele disse que o café no aeroporto era tão caro que ele perguntou se podia parcelar em 3 vezes. Porque comida cara é comida de aeroporto, fala a verdade. Meu Deus! Aí ele falou assim, um cafezinho custava R$14. Então você imagina, com um preço desse, você espera um bom atendimento, não é verdade? Ninguém ia atender, falou, puxa, está certo que meu voo vai demorar, mas... E ele chamava, atendia, ninguém vinha, aí ele olhava e falava, será que a pessoa vai vir aqui? E de repente veio lá. Diz que ele estava sentado, a pessoa ficou em pé, perto dele, olhou para ele e fez assim, o que é? Falou assim, acho que a pessoa fica até com medo, né? O que é? Você já viu? É igual aquela pessoa que você está na fila e fala assim, próximo! Você já chega lá com medo, né? Aí, chegou, não, a gente quer 2 cafezinhos, tal. Ela não deu resposta nenhuma, saiu, virou as costas e foi embora. E ele ficou pensando assim, será que ela vai trazer o cafezinho? Não vai trazer o cafezinho? Porque ela não perguntou nada e nem respondeu nada e foi embora. E aí, dali a pouco, demora, será que vem esse café? Será que vem esse café? Será que vem? De repente, vem o café. E a pessoa pega a bandeja lá e vai pôr o café na mesa. Entra assim, bate a bandeja, obrigado, auxiliar aqui, valeu. Bate a bandeja na mesa e lá vai-se R$4 do café para fora. Espirra tudo para lá. E aí essa pessoa, ela fica olhando aqui, diz, meu Deus. E a esposa dele, que diz que é uma mulher muito paciente, falou, minha mulher é paciente, mas naquela hora ela falou, meu Deus, a gente tem que chamar esse gerente. Olha o preço desse café, a gente nem sabia se vinha ou não vinha, chega, derrama o nosso café, não, nós temos que falar, porque... Aí ele virou para a mulher dele e disse assim, amor, imagine essa mulher que está atendendo a gente agora, ela vê as pessoas passando com a mala, indo para o destino dos seus sonhos, só viajando e ela aqui parada servindo. A gente não sabe se ela, em casa antes de vir para cá, apanhou do marido, brigou com seus filhos, mas ela veio. Ele saiu dali, foi até lá e disse para aquela atendente, eu quero te agradecer. E ela virou para ele e falou assim, agradecer do quê? Porque as pessoas que estão feridas, elas nem querem ser amadas, cuidadas. Aí ele tocou nela, segurou na mão e disse, porque eu sei que você está tendo um dia difícil, que você está tendo vários problemas, mas mesmo assim você saiu da sua casa e veio nos servir aqui. E eu quero dizer para você que esse problema e essa dificuldade que você está passando não determina quem você é e não determina que você é ou não é fracassada, porque você foi criada por Deus com um propósito e o propósito dele é maravilhoso para a sua vida. Aquela mulher começou a chorar. Amados irmãos, nós devemos dar suporte, nós devemos nos suportar, porque o fato de suportar uns aos outros pode dar sentido a uma vida de uma pessoa que não vê sentido na sua própria vida. Terceiro mandamento que exige renúncia mútua: confessem os pecados uns aos outros. Confessem os pecados uns aos outros. E eu já estourei o tempo, eu estou no terceiro ainda. Vocês aguentam um pouquinho aí, não? Beleza, então. Tem uns que ficaram meio assim, mas tudo bem. Confessem, aplique-se a palavra, suporta o pastor. Tá bom, ok.
confessem os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curados. Para serem curados. Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha aí. Gente, eu já repeti como papagaio, às vezes aquele negócio assim, não é a oração que tem poder, é Deus que tem poder para realizar a oração. Sim, é verdade, mas aqui está dizendo que a oração do justo tem poder e eficácia. É a Bíblia que está dizendo. Porque esse justo sabe que quem vai ministrar o poder é Deus. Confessar os seus pecados uns aos outros. Epa, eu confesso meu pecado a Deus. A Ele eu devo satisfação. É por causa dessa atitude sua, nossa, essa coisa de falar isso, que demonstra que nós não somos cristãos. Porque o Filho de Deus, ele sim está disposto a sujeitar ao outro, a suportar o outro e a prestar até relatório ao outro. O pecado, ele envergonha. Ainda ontem eu ouvi o testemunho de um pastor que ele não era, ele não tinha esse costume, não fazia parte da vida dele, não tinha acontecido antes, e ele estava dando testemunho que em nome de Jesus não acontecerá depois, mas ele confessou o pecado de adultério, fez isso diante da igreja, fez um vídeo e se expôs, pediu perdão, sua esposa o perdoou, ele ficou um tempo ali sendo ministrado, restaurado, e depois a igreja o perdoou, e o ministério dele é um dos ministérios mais vibrantes dessa cidade. Confessar o pecado uns aos outros traz cura. Traz cura. Primeiro, porque se eu cometi um pecado contra alguém, eu preciso pedir perdão. Eu preciso ir lá confessar o meu pecado ao outro. Isso é primeiro. E você diria, bom, isso é mais do que lógico, né? Na vida cristã, se eu cometi um pecado que ofendeu alguém, eu vou lá e confesso. Sim, isso é bem verdade e é uma verdade clara nesse texto. Mas eu creio que esse texto tem o desejo de ir além. Veja qual é a definição do mandamento. Definição: confessar os pecados uns aos outros é reconhecer em comunicação com outros cristãos os pecados que temos cometido. Esse reconhecimento verbal é sinal exterior de nossa tristeza interior pela ofensa cometida. Dá a entender que temos a intenção de mudar e que desejamos a reconciliação com aquele que foi prejudicado. Entende-se que tal reconhecimento diante dos irmãos seja precedido ou acompanhado por igual confissão do pecado a Deus. Há uma tradução de Phillips do inglês moderno, do Novo Testamento em inglês moderno, que a tradução seria essa: tomai por costume confessar abertamente os vossos pecados uns aos outros. Assim traduziu, por causa dos tempos verbais que foram usados no grego, ele se sentiu à vontade de traduzir assim. E ele escreve: deveis tomar por hábito admitir os vossos pecados uns aos outros. Eu aprendi com o pastor Eibe uma coisa muito linda. Ele fala assim: não, eu não confesso mais agora só o meu pecado. Eu já estou antecipando, eu estou confessando a tentação. Porque quando você confessa a tentação, o irmão ora por você, ele entra naquela luta com você, sabe daquela fraqueza, e ele luta junto, e você vence aquela tentação. Aí você não precisa confessar o pecado, porque você confessou a tentação. Nós devemos ter essa ajuda mútua. E você me diz: mas pastor, tem uns irmãos, linguarudo, que se eu confessar o pecado, a comunidade inteira vai estar sabendo. Bom, primeiro, cuidado com quem você confessa o pecado. Sim, é verdade. Devem ser pessoas mais próximas, porque talvez até essa confissão de pecado envolva o nome de outras pessoas.
e você não deve expor a outra. Mas uma coisa é certa, se aquela pessoa fizer aquilo, mal para ela. Sabe por quê, amados irmãos? Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não tem erros? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer colocar uma máscara para dizer que, não, está tudo certinho, está tudo legalzinho, está tudo, olha como eu sou bonzinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas não amam essa máscara que às vezes nós usamos. Pessoas amam pessoas. Quando você se mostra mais vulnerável, a pessoa até se achega mais. Nós devemos ser mais vulneráveis uns aos outros. Pode até criar um mandamento recíproco, sejamos vulneráveis uns aos outros. Amados, como é bom a gente saber, mas um que é subsequente, é um que chama esse outro mandamento recíproco, é o quarto e último. Perdoem-se uns aos outros. Este é um mandamento que exige muita renúncia, mas que é muito abençoador. Perdoem-se uns aos outros. Este é um mandamento, Efésios 4, 31 a 32, está dizendo, a Bíblia ordenando, perdoem-se uns aos outros, assim como Deus nos perdoou, assim como em Cristo nós fomos perdoados, nós devemos perdoar uns aos outros. Vou ler a definição, porque é muito bacana essas definições sobre esses mandamentos recíprocos. Olha o que diz: perdoar a outro cristão que me tenha maltratado ou ofendido significa, por um lado, que deixarei de considerar essa pessoa com desprezo ou ressentimento. E por outro, terei compaixão dela, abrindo mão de toda a ideia de me vingar daquilo que me fez ou fazê-la sofrer pelas consequências de seu ato. A Bíblia é muito clara que quem derrama sangue vai ter consequências, não é verdade? Mas cristãos verdadeiros, filhos de Deus, que foram realmente transformados pelo amor e o perdão de Deus, fazem como Estevão fez quando ele estava sendo apedrejado. Sabe o que ele disse? Pai, não lhes impute este pecado, ou seja, não cobre deles. Não cobre, eu estou sendo apedrejado injustamente, eu não saio daqui vivo, mas eu quero desde já, não pedir que o Senhor vingue o meu sangue, mas que o Senhor mostre o amor e o perdão que o Senhor tem para eles, para que eles também conheçam o amor e o perdão como eu conheço. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do cristianismo. Agora, vamos entrar noutra história, porque aqui a coisa às vezes fica pesada. Eu noto sempre quando a gente fala de perdão, que a gente tem que perdoar, o clima fica meio, sabe? Deixa eu relaxar aqui vocês, porque eu sei que tem algumas coisas que nos vêm à mente que falam, será que eu vou ter que perdoar aquilo? Talvez exatamente aquilo que você está pensando que vai fazer com que a sua vida destrave, que você realmente seja livre. Porque eu já vi uma porção de pessoas que guardavam mágoas e ressentimentos, que quando perdoaram ou receberam perdão, eles disseram-me, meu Deus, eu carregava uma tonelada de coisas comigo, eu não sabia, o perdão me curou, oferecer perdão me sarou. Jesus, presta atenção, né? Porque é uma história que está lá, de relacionamento de Jesus com os discípulos, e essa história é muito interessante. Está pronto para ouvir a história? Então bora lá. Certa vez Jesus estava, assim começa uma história, certa vez, era uma vez, Jesus estava conversando e ensinando, doutrinando os seus discípulos sobre disciplina, quando alguém comete um erro e tal. Depois que ele acabou aquele sermão, acabou aquele ensino, aí começa a história, a vivência. Pedro se aproxima dele, Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor,
Está falando de disciplina, de perdão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de geografia para me responder, quanto é 70 vezes 7? Não é de geografia, é matemática, desculpa. Quem é bom de matemática, diga lá. 490? Nossa, você trabalhou com finanças, hein, irmão? Sua conta não é tão fácil assim. 490, mas isso sabe quando é 490? Num só dia. Agora você imagina você ficar contando. O cara vai lá, um dia, começou o dia, 1, 2. Na hora que chegar no 100, você fala, larga a mão disso aí. Por quê? Porque a ideia de Jesus é justamente essa, o perdão deve ser ilimitado. Você deve oferecer perdão sempre. Mas aí, Jesus falou assim, acho que essa é uma questão difícil para esses caras. Estamos lá dentro da história, hein? O Pedro está ouvindo, os discípulos também estão ouvindo e falam, uau, aqui chegou uma parte sim, porque antes, dentro do judaísmo, fariseus nos ensinavam mais sobre o legalismo, tem que cobrar, tem que ser certo, isso, agora esse negócio do perdão aí tem que ser explicado. Jesus entendeu. E dentro da história ele começa a falar assim, por isso, o reino dos céus, aqui eu estou em Mateus 18, 23, 27. Por isso, o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, a palavra aqui é de onde foi traduzido inadimplente. Quando não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Lindo, né? Mas toda a história tem o mais. Não tem no filminho sempre uma parte que dá errado para depois ter a solução? A parte que deu errado aqui. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que ele devia 100 denários. Aqui não fala enorme quantidade de prata, 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Então, seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Até parece que alguém preso vai pagar a dívida, né, gente? É loucura. Mas, porque tem o outro mais, tem a parte do conserto, né? Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Tortura, pagar. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.
assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aqui parece que são dois mestres falando, um que chega com amor e fala até 70 vezes 7, mas o outro que termina contando essa história. É pesado isso aqui. Como bom batista de teologia ortodoxa, eu não creio que crente perca a salvação. Se alguém julga que perdeu, talvez porque nunca foi salvo. Porque aquele que tem a semente do Espírito Santo permanecerá nele. Mas, não vou brigar com quem pensa diferente. Só que, neste ponto aqui, eu tenho dúvidas. Sabe por quê? Porque como é que uma pessoa diz? Porque para eu ter o reino dos céus, eu preciso do perdão do Pai. Se eu deixo de ter o perdão do Pai, mas eu acho que Jesus quis causar essa confusão no meu coração. Estou falando no meu coração, estou fazendo discussão de escola de teologia, não. Eu só estou dizendo que quis causar essa confusão no meu coração. Sabe por quê? Porque eu creio que Jesus quis mostrar o quão necessário é que nós vivamos em paz e que tenhamos coração molinho, para pedir perdão e para oferecer perdão. E é possível. Não é possível, pastor. Você não sabe que eu sofri, os abusos que eu passei, você não sabe. Só quem passou, eu sei. Já teve gente que passou pior do que o que você passou e perdoou. Mas para mim é muito difícil, vou conseguir, ainda mais ser de coração. Como assim de coração? Porque alguns mais cognitivos dizem, não, você tem que ir lá pedir perdão mesmo que você não esteja sentindo. Tem que sentir no coração sim. Tem sim. Não, mas eu não vou sentir totalmente. Não, sim. Se você for por obediência, você já está sentindo no coração que deve obedecer, não é verdade? Mas você não pode chegar lá assim, vim aqui, não queria te perdoar, não. Mas como a Bíblia manda, né? Você está perdoado. Mas depois você ignora, você exclui a pessoa dos seus relacionamentos. Oferecer perdão é o que Jesus fez com Pedro, que quando ele pisou na bola, negou Jesus por 3 vezes, sendo avisado que isso aconteceria, ele chega para Pedro e fala assim, eu vou colocar você como líder na igreja de Jerusalém. Eu digo que você é Pedro, e não desiste de dizer que você vai ser uma pedra importante, e você vai andar comigo, eu não abro mão de você. Vem para cá, Pedro. Pisei na bola, não, nem sou mais merecedor. E agora que eu vi que o Senhor ressuscitou, agora que eu entendi, não mereço nada não. Vem aqui, Pedro, eu perdoo você. Aí você fala, acho que eu vou embora e não volto mais para essa igreja, porque esse sermão aí não dá, não funciona isso aí. Sabe por quê? Mais uma vez é o nosso orgulho. Porque se você disser para Deus hoje, Deus, esses mandamentos de renúncia, não está em mim fazer isso aí não, mas está na sua palavra, e eu sou teu filho, e eu quero que o teu Espírito me mude, me transforme, para que eu ganhe a essência de Cristo, para que eu viva a vida de Cristo, cumprindo os mandamentos recíprocos. O poder sobrenatural do Espírito Santo vai invadir a sua vida, porque o Espírito Santo não é uma pessoa só para ser estudada ou para você sentir arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa que transforma a sua vida, porque ele habita dentro do corpo de Cristo, e ele tem poder para transformar a sua vida, porque você foi batizado nesse Espírito Santo. É que esse Espírito Santo tem poder de transformar a sua própria essência. E se você quer viver essas realidades, queria convidar você a ficar em pé, e nós vamos orar por isso.
civilidade, empatia, boa educação, serviço, sujeição, sujeitar, suportar, confessar, perdoar. Você quer viver isso? Em abundância. Feche seus olhos. Feche seus olhos e abra o teu. Feche os teus olhos e abra o teu coração. Feche os teus olhos, abra o teu coração. Deixa Deus continuar ministrando. Que área o teu orgulho está impedindo? O seu orgulho está te impedindo de se sujeitar, de suportar, de confessar, de ser vulnerável e mostrar que você também erra. Onde o seu orgulho está te segurando? No ato de isso eu não perdoo. Onde que o Espírito Santo tem que trabalhar em você? Onde que o Espírito Santo tem que trabalhar em você? Olha, seu casamento vai mudar, o relacionamento com seus filhos vai mudar, com seus pais vai mudar, o seu relacionamento lá dentro do seu PGM, com relação à sua liderança, com relação aos seus liderados, seja você um líder, seja você alguém lá do PGM, seja você um supervisor, seja você um coordenador, um pastor de rede, não importa, cumprindo com esses mandamentos uns aos outros, principalmente os de renúncia, é que você vai criar um ambiente onde Deus é glorificado, onde a igreja é edificada, e onde aqueles que se achegarem perceberão que Jesus está ali e se entregarão a Jesus. Continue em oração, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida.